Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lloyd e hoje eu vou falar sobre uma história muito interessante. Você já ouviu falar sobre dízimo? Você sabe o que significa dar o dízimo? Mas antes de eu contar essa história, eu quero fazer uma oração com você. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos irmãos. Que o Senhor Deus esteja nos protegendo, nos guardando de todo mal e seja com os enfermos, visitando eles, dando cura, consolando e confortando os nossos corações. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos está dando de aprendermos mais. Em teu nome que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Me responde uma coisa. Você gosta de chocolate? Se você ganhasse uma barra de chocolate como essa aqui, você ia comer tudo numa vez? Ou ia deixar um pedacinho pra mim? Ou pro papai? Ou pro amiguinho? Bom, depois você me conta se você conseguiu ou se você conseguiria deixar um pedacinho desse chocolate para dar pra alguém. Agora eu quero que você escute essa história muito interessante que está lá em Gênesis 14. Antes de eu contar essa história, eu preciso contextualizar para vocês uma coisa. Lembra de Abraão e Sara? Eles tinham um sobrinho chamado Ló que moravam com eles. Mas Deus foi abençoando e eles ficaram muito ricos. E os servos de Ló e de Abraão começaram a brigar entre si. E Abraão sabiamente disse para Ló: Ló, eu acho melhor a gente separar daqui por diante. Você escolha uma direção para seguir, que eu vou seguir no sentido oposto. Ló olhou a redondeza e viu a cidade de Sodoma, cheia de plantas, água, e falou: é lá que eu quero morar. Então ele foi para lá, só que a cidade de Sodoma foi invadida. E um dos servos de Ló conseguiu fugir do cativeiro, chegar até Abraão e contar o que tinha acontecido com Ló. E agora começa a nossa história. Começou quando 4 grandes reis inimigos saíram com seus exércitos para atacar 5 cidades pequenas. Dentre elas estava a cidade de Sodoma, onde vivia Ló, sobrinho de Abraão. Os reis das 5 cidades pequenas juntaram seus exércitos e foram até um lugar chamado Vale de Sidim. Vamos surpreender os grandes reis inimigos. Vamos bloquear seus exércitos e salvar nossas cidades. Tendo decidido isso, o rei Bera de Sodoma liderou os exércitos, mas as cidades pequenas começaram a perder a batalha. Os reis e seus soldados se atrapalharam com os grandes buracos de piche que havia naquele vale, e muitos deles caíram nesses buracos. Mas os 4 grandes reis inimigos conheciam bem aquele lugar e sabiam desviar dos buracos. Em pouco tempo, eles entraram na cidade de Sodoma. Os soldados inimigos capturaram o povo, incluindo Ló, e os levaram cativos junto com seus animais e outras coisas. Um cativo conseguiu escapar e correu para contar a Abrão o que tinha acontecido. Os reis inimigos nos atacaram. Seu sobrinho Ló foi capturado com toda a sua família. Imediatamente, Abrão chamou seus 318 homens treinados para lutar. Juntos, eles se apressaram em ir atrás dos 4 grandes reis inimigos. Imagine só Abrão e seu pequeno grupo perseguindo 4 grandes reis inimigos e os seus milhares de soldados treinados. Com certeza, eles destruiriam o pequeno grupo de Abrão. Mas Abrão tinha Deus ao seu lado. Sem dúvida, Abrão pediu a ajuda de Deus durante todo o caminho até Dan, onde alcançou os 4 grandes reis inimigos. Durante a noite, Abrão e seus homens fizeram um ataque surpresa. Pensando que eles estavam cercados por um enorme exército, os 4 grandes reis inimigos abandonaram tudo e fugiram. Deixaram para trás todos os cativos, todas as coisas roubadas de Sodoma e suas próprias coisas também. Os soldados assustados fugiram para bem longe, até uma cidade que fica ao norte de Damasco, chamada Obá. Ló e os outros cativos de Sodoma foram libertados. Todos começaram a juntar as coisas deixadas pelos reis derrotados.
Em seguida, eles começaram a voltar para Sodoma. Abrão estava muito feliz, pois tinha sido usado por Deus para salvar Ló e todas as famílias de Sodoma. No caminho para casa, o grupo de Abrão entrou no Vale de Savé, um lugar não muito longe de onde fica hoje Jerusalém. Ali, o rei de Sodoma foi encontrar com eles. Imagine o quão admirado ficou o rei. Abrão e seus pastores de rebanho, com a ajuda de Deus, tinham feito o que 5 reis não tinham conseguido fazer. Melquisedeque, rei de Salém, também veio ao encontro de Abrão e das outras pessoas. Ele também era um sacerdote que servia a Deus. Ele trouxe alimento e bebida para Abrão e seus homens. O rei sacerdote orou por Abrão e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão sabia que Deus tinha dado a eles a vitória. Então, com muita satisfação, contou toda a prata, o ouro e os rebanhos que tinha conseguido recuperar. Ele deu ao rei sacerdote o dízimo de tudo, de cada 10 animais, moedas de prata e de ouro. O rei de Sodoma viu a atitude de Abrão e disse: Fique com todas as coisas para você. Apenas me devolva o povo. Mas Abrão não quis ficar com nada. Ele devolveu tudinho. Abrão estava feliz em poder ajudar as pessoas. Conforme o combinado, eu vou falar para vocês qual o significado da palavra dízimo. Dízimo significa a 10ª parte. Mas o que é a 10ª parte? Bom, eu trouxe para exemplificar uma barrinha do material dourado. Muito de vocês têm em casa porque usa na escola, mas eu não vou dar aula de matemática, tá? Pode ficar tranquilo. É uma barrinha que vale a 10 unidades. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tem o mesmo tamanho, né? Tem o mesmo tamanho. Eu vou tirar a barrinha. Se eu tivesse cortado essa barrinha, eu teria 10 unidades. Eu tenho 10 unidades e vou dar uma unidade das 10 para o Senhor. E vou ficar com 9 unidades. Essa parte, essa unidade, 10%, é do Senhor. Isso é o dízimo. Agora que você já sabe o que é um dízimo, você poderia me dizer o que é um sacerdote e o que é um mediador? Será que um sacerdote pode ser mediador? Já parou para pensar? Sacerdote é um homem que realiza ofícios sagrados. E quem era o sacerdote nessa história? Já parou para pensar? Se você pensou em Melquisedeque, você acertou. Melquisedeque era um homem que adorava e acreditava no Deus verdadeiro. Pós-dilúvio, provavelmente era um dos filhos de Noé. Ele também era rei e sacerdote em Salém. Nessa história, Melquisedeque abençoa Abraão. E também tem uma coisa, Abraão reconhece que quem venceu aquela batalha foi Deus. Por isso, ele dá a 10ª parte de tudo aquilo que era dele, de Ló, para o rei de Salém. Vamos falar o versículo? Porque a gente viu que Melquisedeque era um mediador. Mas depois que Jesus veio para nos salvar, nos resgatar, que é o Cordeiro Santo, que morreu na cruz para nos salvar, só existe Jesus Cristo. Então vamos falar esse versículo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Assim como Abraão, que ficou muito grato por todas as bênçãos que Deus deu para ele, resgatar o dinheiro perdido, enfim, e ter sido abençoado por Melquisedeque, que era o mediador, que era uma pessoa superior, ele era rei e era sacerdote. Você já separou a 10ª parte do seu dinheiro? Vamos lembrar aqui que a 10ª parte eu tenho aqui 10 moedas, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar uma moedinha
e vou dar para o Senhor. Sabe o que a igreja faz com esse dinheiro? Ela ajuda as pessoas que estão precisando. Então, na realidade, reverte em bênção para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e boa semana!